gravar. Aparece aí Eu o áudio. sou... para eu confirmar aqui, né? Entendi. Ok. Pronto. Salve, salve. Dentro da nossa proposta, né? Cobrir aí os 30 Sim. anos da cena, né? Como vocês preferem chamar, da cena Mangue, não do movimento Mangue Beat, que ganhou alcunha depois de certo tempo. A gente está aqui com muita honra, aqui batendo papo com o ministro aí, o ministro Renato L., artífice aí Isso. disso tudo aí, meu irmão. O cara estava articulando aí, foi decisivo para a construção dessa cena. Tudo bom, Renato? Opa, tudo bom? Prazerzão estar aqui conversando mais uma vez sobre o Mangue Beat, essa conexão Recife-Salvador, Pernambuco-Bahia, que sempre é muito interessante. Coisa boa. Já que você tocou aí nesse papo Pernambuco-Bahia, ontem eu fui conversar com o Dengue, era para ser uma conversa de 50 minutos. A gente passou Sei. 4 horas conversando. Eita! E o Massa. Dengue revelou, e Dolores também revelou, que vocês escutavam, né? Muitas fitas BASF, aquelas fitas cassetes, né? Muita gente que está escutando aqui a gente agora nem sabe o que é, de bandas daqui Pois da é. Bahia, né? Um trocava com o outro e vocês ouviam o quê? Dead Billies? Qual era o som? Bom, tinha essa conexão com o som mais rock da Bahia, né? Tipo, Ted Bills, essas coisas, mas tinha uma conexão também do Mangue Beat com o samba reggae. Eu acho importante chamar a atenção também, né? Foram os grupos de samba reggae, a batida do samba reggae, que despertaram a atenção da gente naquele período, ali final dos anos 80, para o potencial pop, digamos assim, daquele tipo de formação percussiva. A gente só achava que aquele tipo de som podia ser mais envenenado, digamos assim, né? Por dar para jogar outros ingredientes ali. É massa, é bacana a batida, mas pode ficar ainda mais envenenado. Sei lá, a gente queria fazer uma coisa como, grosso modo, como se misturasse um grupo de samba reggae com o Public Enemy. Mais ou menos isso Lembra que que... deu. Como? E foi mais ou menos isso aí o princípio, né? Pois é. Então, eu acho que tem essa outra vertente que, dentro desse espectro Conexão Pernambuco-Bahia, foi bem importante também. E, claro, fazendo um histórico dessa relação, no caso desse núcleo base do Mangue Beat, tem também nosso apreço pela produção tropicalista de Caetano, Gil, Gal. Perfeito. Mesmo que depois, nos anos 80, eles fossem vistos por nós como vacas sagradas que precisavam ser cutucadas, destronadas às vezes, mas é evidente que havia um apreço, uma admiração, um carinho muito grande por essa produção do final dos 60 e de boa parte dos 70 desse núcleo tropicalista. Tom Zé também incluído. A conversa discorre solta e boa, impressionante. Todo mundo já tinha falado, seu papo com o Renato vai ser massa. Estavam certíssimos, viu? Renato, 2 pontos aí que você tocou. Eu acho que aquele encontro ali do universo de Rio Doce, né? Daquele núcleozinho ali de Chico, da banda Lostal, né? A banda Lostal era uma banda que certamente, talvez, né? Não alçaria voo, né? Como ao Soul, o Mangue Beat seria talvez mais uma banda, isso aí é a minha impressão, né? Formada no Nordeste, pela molecada bacana, e que fez a cena ali naquele momento em várias cidades portuárias grandes do Nordeste. Esse fato de Chico trabalhar no mesmo lugar de Gilmar, e essa capacidade de Chico de ter aqueles insights assim formidáveis vai mudar a história, né? Quando ele resolve entrar no Daruê Malungo ali, né, velho? Ou escutar o Lamento Negro e reelaborar, né? Ele vai reelaborar a batida ali do samba reggae
do Lamento Negro. Acho que esse vai ser o grande, talvez o grande charme, a grande pimenta, o grande veneno, como vocês falam, né? É o grande veneno do movimento, acho que foi esse. O que é que você acha, Renato? Eu acho que esse encontro, Chico e Gilmar, na Imprel, eles se conheceram na era uma empresa de processamento de dados do governo do estado daqui, empresa pública. Os dois trabalhavam na Imprel. E não sei os detalhes de como eles se conheceram, mas se aproximaram nesse local de trabalho. E, claro, esse encontro com Gilmar proporciona o acesso para Chico ao Lamento Negro, né? Que permite a ele, por sua vez, fazer essas primeiras experiências com esse tipo de formação percussiva e agregada a baixo e guitarra, né? E também tem um outro dado importante no fato de Chico trabalhar na Imprel, é que ele tem acesso a computador. Então, ele teve desde cedo um acesso mínimo que fosse a computador, tecnologia de informação, esse tipo de coisa. Hoje em dia é comum, todo mundo tem um laptop, um celular como os nossos e tal, mas ali no final dos anos 80, início dos 90, era raro você ter acesso a um computador. Só quem trabalhava sei lá, IBM, qualquer coisa do tipo, é que tinha acesso a esse tipo de máquina, digamos assim. Que legal. E isso é importante, porque a boa parte da música que a gente curtia no final dos 80, cada vez mais ela era feita usando o sampler. Então, isso começou a chamar muito a atenção da gente para a tecnologia na música, né? Então, o fato de Chico, um outro dado, digamos assim, da passagem de Chico pela Imprel é essa aproximação precoce com computadores, mesmo que ele fosse uma coisa bem precária, tivesse o conhecimento mínimo. Na verdade, ele nem chegou a explorar o tempo de vida dele, nem deu para ele vivenciar e explorar as possibilidades, todas as possibilidades sonoras, estéticas, de comunicação de um computador. Mas isso deu um gostinho para ele, pelo menos precoce, digamos assim. Mas eu acho que esse foi um dos encontros, né? Se a gente for, são milhares, assim, algumas dezenas de encontros por acaso que ajudam a formar essa rede do Mangue Beat, né? Tem, sei lá, essa aproximação, como você tem a aproximação do núcleo de Candeias, o núcleo do Mundo Livre, que é o bairro onde eu moro, com o núcleo de Rio Doce. São, para quem não conhece o Recife, o Grande Recife, são pontos extremos do Grande Recife. Um em direção ao litoral sul, outro em direção ao litoral norte, né? Candeias ao sul, Rio Doce ao norte. Então, não era fácil você se esbarrar. Então, através de um amigo comum, Dr. Mabuse, é um cara muito ligado em tecnologia, para falar nisso, ele faz essa conexão entre esses dois polos, digamos assim. Não sei se as outras pessoas com quem você já papeou que contaram isso, não sei se eu estou sendo redundante, mas enfim. Não, eu tô maravilhado aqui. Essa informação sua dos computadores, eu não achei em nenhum lugar. Ninguém falou dos computadores. Eu sei que Chico já tinha noção do que era beat, até o termo que Fred vai usar, né? Mangue beat com I, né? A música, né? Chico tem um vídeo que ele chega a falar de espaço virtual. Tem uma apresentação dele em Nova York que ele está com arroba na camisa, né? Aquilo me chamou a atenção. Isso. E aí ele pega o início, né? Dessa construção do universo da internet, enfim. Ele pega só um iniciozinho. Imagine se ele pegasse essa fase toda, né? Você traz tantos elementos aí para a conversa que eu vou tentar não me perder nesses elementos riquíssimos. Você já tocou numa pessoa importante aqui, que é Mabuse, eu vou estar conversando com ele hoje, final da tarde. Mabuse é um ponto de encontro, né, entre a moçada de Rio Doce e a moçada de Candeias. A soparia também
foi um QG disso daí? A soparia e a casa de Dolores também? Não, a soparia surge um pouco depois, já com o Mangue Beat formatado como cena ou movimento. Para mim, o local geográfico, digamos assim, mais importante foi esse apartamento onde Dolores morou, que era um apartamento no centro do Recife, perto da Emprel, onde Chico trabalhava, e localizado num bairro, que era o bairro das Graças, que na época era o bairro boêmio do Recife. Isso. Então, o apartamento servia tanto como ponto de parada antes da gente voltar para os subúrbios, para a escapatória do Rush, por exemplo, como também servia de esquente para a saída noturna, né, para a balada. E como eles moravam sós, eram Helder, Dolores e Roberto, que eram estudantes de arquitetura, não tinham pais, não tinham parentes mais velhos circulando pelo apartamento. Então, era um lugar onde a gente podia ficar à vontade, ouvir música a hora que quisesse, tomar esse tipo de coisa. Então, foi um apartamento que foi muito frequentado. A gente costuma brincar dizendo que, guardadas as proporções, teve a mesma importância para o Mangue Beat do apartamento de Nara Leão para a Bossa Nova. Ele me falou, Dolores falou que ele é a Nara Leão da Bossa Nova. Eu me acabei de dar risada. Pois é, então, nesse AP tinha muita gente passava por esse apartamento, e então várias coleções de discos começaram a se cruzar ali. Então, foi uma época muito rica de troca de informação, expansão das redes de amizade, você conhecendo outras pessoas e tal, tendo tempo para conversar sobre música. Então, foi um período, digamos assim, de maturação do Mangue Beat, né? Muita coisa que foi ouvida e conversada ali, e esse aprofundamento das amizades foi importantíssimo para gerar depois o Mangue Beat. Então, eu acho que se a gente fosse definir um local específico, decisivo para essa história toda, teria sido esse apartamento. Mas é lógico que Mabuse, a casa de Mabuse em Rio Doce foi importante porque foi através dele que ele aproximou, ele morava lá em Rio Doce, né? Ele aproximou, nós já éramos amigos de Mabuse, eu e Fred, Dolores, desde os anos 80. Então, a gente já costumava ir na casa de Mabuse nos anos 80, escutar, assistir fita de vídeo cassete de grupos pós-punk ingleses, sei lá, New Order, coisas que eram muito difíceis de você conseguir na época. Então a gente viajava, quase uma viagem que a gente tem que atravessar. No meu caso, tenho que cruzar o Recife inteiro e entrar a Olinda dentro, assim. E aí a gente ia até a casa de Mabuse, foi assim que nós nos conhecemos, sempre em torno da música. Que legal, cara. E vem cá, quem foi que primeiro conheceu o Mabuse aí da galera de Candeias? Fui eu. Como foi que você deu esse encontro aí histórico já, né? Foi desse jeito. Eu namorava uma garota de sociologia que era amiga da irmã de Mabuse, que também estudava sociologia na época, Denise. E na época eu era punk. No início dos 80, eu e Fred, a gente fez movimento punk aqui no Recife. E aí a Denise, sei lá, acho que ela foi conhecer o namorado punk de Jô, que devia ser, quem é o namorado punk de Jô? E aí, mas ficamos muito amigos, eu e Denise, e aí ela me convidou para ir na casa dela, em Rio Doce, para assistir essas fitas de vídeo, que aí eu não sei como é que ela conseguiu, do New Order, sei lá mais quem. E aí eu fui até lá, mas quem me recebeu, eu fui com meus amigos aqui de Candeias. Pegamos um carro e fomos até lá. E aí, quem me recebeu foi Mabuse. Só que Mabuse era uma criança, tinha 13, 12 anos. Eu tinha 21, 22. Essa diferença de tempo nessa época, nessa faixa etária, é maior do que o simples número, né, de anos, assim. Com Então, a gente ficou certeza. espantado, né? Mas Mabuse muito precoce, muito inteligente, muito educado, recebeu a gente super bem, e daí ele passou a andar com a gente, assim. Era um cara de 13 anos que andava com os caras de 22, 21, sabe? Mas Deram, foi aí... deram moral pro garoto, né?
Puta, demos uma puta moral. Formamos o caráter Ele, deles. ele é contemporâneo de Chico. A idade de Mabuse é mais ou menos igual a de Chico, né? Eu acho que ele é mais novo do que Chico. Chico fica entre... Chico nasceu em 66. É. Da idade do meu irmão. Chico teria, então, o quê? Agora 55, né, anos. Acho que Mabuse deve ter uns 49. É da idade de Dengue, então, ele. Da idade de Dengue, exatamente. É. Pois é. Bacana. Rapaz, você traz tantos elementos, velho. Aí você citou aí, você citou aí a Tropicália, e a visão que eu tenho de Uhum. historiador e de sociólogo é que o século XX tem 3 movimentos significativos dentro da história do século XX que vai trazer rupturas e vai trazer também permanências, né, da Uhum. tradição, que é a o modelo inaugural ali, né, o grande paradigma, que é a Semana de 22, com Oswald de Andrade, com Mário de Andrade. Depois, a galera da Bahia aí, Gil, Caetano, Tom Zé, vai Uhum. refundar isso daí com outra cena, em outra época, com outros personagens, mas com a proposta de um pouco de antropofagia também, né? E aí depois são vocês, cara. Vocês são os neotropicalistas. Eu chamaria de os neotropicalistas, né? Vocês são os últimos do século XX e a gente ainda não tem um movimento simbólico significativo no século XXI como vocês construíram. Então, você foi felicíssimo na sua fala aí. Eu acho que vocês... É engraçado essa. Concordo contigo. Acho que nesse aspecto de alguma forma, desenvolver alguma estratégia antropofágica, acho que são esses três os grandes momentos. Mas é engraçado essa relação com o tropicalismo, porque, falei, ao mesmo tempo, eu não queria exagerar, dizer que a gente era super ligado no tropicalismo, que não seria verdade. Era mais uma relação assim, tipo, eu cresci ouvindo a Alegria, Alegria, conhecia o repertório de Caetano e de Gil do tropicalismo dos anos 70, até porque eles tocavam nas rádios, ou meus parentes tinham discos, aquela música chegava até meus ouvidos, como, sei lá, os Beatles chegaram também e tal. Então eu tinha cresci, no meu caso, com essa paixão. Mas o artista, a meu ver, desse período tropicalista, e é um artista que não se restringe só ao tropicalismo, né? Não é nem exatamente tropicalista, mas circulava em torno do tropicalismo. Que eu acho que foi mais importante que o Mangue Beat foi Jorge Ben, sabe? É bem sim, eu acho que foi muito fundamental para Principalmente no Fred, mundo livre, né? Com o Fred lá a gente principalmente no vê, mundo livre. é a É óbvio, referência né? assim, forte em Morde Fred. Fred, assim. Exatamente. E com a Tropicália, a gente, com Caetano e Gil, é estranho porque nos anos 80 a gente desenvolve uma relação que em alguns momentos eu posso dizer que foi quase beirou a ser uma relação de ódio, digamos assim, porque eles viraram símbolo de tudo que a gente detestava na MPB. A gente tem a relação, isso eu estou falando pela minha experiência com o núcleo de Candeias, E não, e e vocês eram jovens, né? Vocês queriam quebrar. não, pois é, coincide com, ao meu ver, uma queda na qualidade da produção deles e da MPB como um todo. E isso não era só com os baianos, para não ficar Não, parecendo que era uma rixa Pernambuco-Bahia, não é isso, porque a gente também tem essa postura crítica em relação ao seu Valença, por exemplo. sim. Então, eu acho que coincide com um período de queda na qualidade, a meu ver, na qualidade da produção da MPB, também talvez porque é uma parada de geração, toda geração buscar Isso. questionar seus antecedentes. Não sei, é Os um clichê, modelos, mas né? eu acho que explica um pouco também. Isso é Mas é só para... extremamente humano, né? Isso é humano. Claro, é só para dar uma ideia Não, da... sem sombra de dúvida, eles não foram naquele momento que estava construindo um modelo
para vocês seguirem. Eles representavam, naquele momento, para quem viveu o início da década de 90, um modelo que deveria ser superado. Vocês queriam fazer algo, vocês tinham outras influências, mas agora o distanciamento no tempo, já que aquele bebê que você citou já tem 30 anos, a gente percebe que mesmo tendo uma negação, hoje com esse distanciamento você vê que são movimentos que são parecidos. Claro. Movimentos são parecidos, apesar da negação. Como todo estilo arquitetônico, artístico, né? Plástico, a pintura, ele vai negar o anterior, mas ele é absorvido pelo anterior, né? Ao mesmo tempo. Mas não era uma negação ali nos 80. A gente, no período dos anos 80, mesmo quando eu era punk, por exemplo, eu continuava curtindo a produção deles nos anos 60, 70. Era como se eles tivessem traído, digamos assim, aquela ousadia estética, entendeu? A gente queria que eles continuassem, a gente era dali para adiante, assim. Né? Então, naquele período dos anos 80 que a gente via como um período de estagnação na MPB, né? O Mangue Beat na minha visão, traz uma crítica embutida a essa estagnação, era uma tentativa de romper com isso, assim. E é engraçado porque é um movimento que explode e que talvez seja o primeiro, ao contrário, por exemplo, do rock brasileiro dos anos 80, ele não beija a mão de um Caetano, de um Gil, ou do... Ele tem uma relação respeitosa, de admiração, mas sem também vir pedir o apadrinhamento, digamos assim. Ao contrário, né? Gil que vai querer subir com o Chico lá em Nova York, né? Você sabe da história de como o maracatu atômico entrou no Afrociberdelia, né? Pois é, foi uma pressão, né? Isso. Foi uma pressão do Jorge Davidson, que era o gerente de gravação, o diretor lá. E tem um episódio engraçado que resume bem isso. Já no início dos 2000, eu acho, eu tinha marcado um encontro com o Pupilo, batera da Nação, e que produziu Gal, tu sabe, né? E aí eu estava sentado num bar, cara, um bar pequenininho que tinha no Recife Antigo, né? Na parte antiga do Recife, perto do Porto, e aí estava rolando um som cantado em inglês, meio folk, assim. E eu achei o som incrível, cara. Pô, que som massa é esse? Como é que eu não conheço? Nunca ouvi, fiquei prestando atenção. Aí perguntei ao rapaz do bar, que som é esse aí, Galbinho? Aí ele, pô, tu não conhece não? Eu não, pô. Ele, é o Transa, de Caetano Veloso. Aí eu, cara, puta, que som. Já entrou no meu top 10. E você já tinha outra idade também, né? Não, aí depois o Pupilo chegou, foi engraçado, o Pupilo chegou na mesma noite, o Pupilo chegou para me encontrar, aí ele veio me falar, ele tinha tocado com Caetano, tinha feito uma participação numa faixa de Caetano. Aí eu achei engraçado que ele veio meio assim, se explicar, sabe? Hélio, porra, mas assim, é que Caetano me chamou, não sei o que e tal, sabe? Veio se justificar, e eu, porra, caceta, não, massa, que legal, mas essa tensão durante um período foi tão forte que mesmo já no início dos 2000, sabe, você tinha que... E aí eu disse para ele, eu digo, rapaz, eu acabei de escutar um disco maravilhoso, é uma faixa, eu conhecia o Trans, algumas faixas, lógico, mas não era das faixas mais conhecidas, It's a Long Way, não era uma faixa menos conhecida, assim, a que estava tocando na hora. Mas era isso. Mais novo, né? Pupilo mais novo, bem mais novo, né? Então tinha uma relação de tio para sobrinho, sabe? Rapaz, mais ou menos. Você, esse bate-papo aqui gostoso, maravilhoso, informativo. A gente vai embora e esse material vai ficar aí para gerações futuras, meu amigo. Você estava falando do bebê, né? Antes da gente iniciar o vídeo aqui e gravar, a gente estava batendo papo, e aí você estava falando do bebê que já está com 30 anos e, de certa forma, assim, você como artífice, né? Como um dos responsáveis, e cada um tem uma paternidade ali, né? Igual os outros movimentos musicais do Brasil. Não existe pai de nada, né? Existem pais, Sim, claro. pessoas que foram importantes.
como é essa relação aí do nascimento do bebê? Como é que você... O que é que você destacaria? O que foi importante para esse bebê aí, Mangue Beat, nascer? Mas eu acho que, bom, acho que um fator decisivo foi o fato do Recife ter passado batido nos anos 80 por toda aquela movimentação musical que rolou, inclusive aí em Salvador, com Camisa de Vênus e outras bandas, Brasília com Legião e Capital, toda aquela cena rock brasileira, Porto Alegre também, teve cenas, né? As principais Entendi. capitais, né? E Recife não, Recife foi uma cidade morta para a música nesse período. Então, eu acho que isso foi um fator importante, porque tinha uma energia, digamos, uma espécie de energia represada ali, muito grande, né? E isso foi decisivo também, foi bastante importante. E eu acho também um momento muito estimulante da música internacional, porque você tem ali no final dos anos 80 muita música começando a ser feita com ferramentas tecnológicas novas, como o sampler, uma música muito excitante que instigava a, a imaginação e também o cenário isso é pouco falado, mas eu acho bem importante. Tem todo um cenário de música eletrônica ali do final dos anos 80, quando começam a aparecer na Importante. Inglaterra as raves, toda aquela uma cena de Manchester, de bandas de rock que misturavam rock com música eletrônica, e toda aquela cena, além de ser interessante em termos de som, ela tinha um espírito de colaboração e uma pegada meio otimista que eu acho que foi muito marcante para a gente, deu um gás danado para a gente, sabe? Era como se aquela galera ali também estava vivendo numa Inglaterra destroçada pelo thatcherismo e resolveu ligar o foda-se e se divertir do jeito que queria mesmo, sabe? Esse tipo de sensação. Aí, de alguma forma, isso a gente se identificava com isso naquele Brasil do início dos anos 90, também destroçado pela década perdida que tinha sido os 80 e com a transição catastrófica, com a derrota catastrófica, a vitória catastrófica de Collor ali em 89. Então era como se a gente também se sentisse estimulado para fazer aqui também as coisas do jeito que a gente queria. A gente não tem nada a perder mesmo, então vamos se divertir, fazer tudo isso do jeito que a gente sonha mesmo e tal. Então, são alguns dos elementos, eu acho, que foram decisivos assim para e claro, evidente, demos a sorte de termos duas bandas extremamente talentosas trabalhando em conjunto, Chico e Lamento Negro e o Mundo Livre, né? Duas super bandas criativas, dois caras, Fred e Chico, super craques assim, trabalhando em conjunto. Então, foi uma sorte muito grande também isso, né? Trocando ideias e tal. Não é fácil você ter reunir no mesmo time dois craques desse nível. Assim. Sem dúvida. Romário e Rivaldo aí, né? Ronaldo e Romário, Rivaldo, né? Ronaldo e Rivaldo que jogaram. pois é, qualquer, exatamente, né? Chico seria um Rivaldão, né? Chico, bom torcedor do Cobra Coral. É, é melhor escolher um craque rubro-negro do esporte, porque Fred é fanático, doente pelo É, esporte. eu sei disso, sei disso. Chico é Santa Cruz, era Santa Cruz, né? É, Você, isso. você, Eu sou náutico. pronto. Então o trio está formado, né? Eu estava Está formado. todo Assim. mundo representado. É, E, é verdade. gente, Renato,
Desculpa Oi. aqui, o celular aqui tocou, perdão. Você falou das influências inglesas, né? E assim, não sei se era comum de todos, já que vocês partilhavam as fitas, né? Enfim, iam para o bares, né? Eu vi as histórias ontem de Dolores e de Dengue, de botar a fita para tocar no bar. E havia Isso, muito esse espírito coletivo, até pela ausência de... A gente não tinha internet, né? E aí, claro. Jorge trabalhava na VASP, e chegavam as revistas lá na banca da VASP, né? E vocês, na banca do aeroporto, vocês Sim. terminavam tendo acesso a esse material. Enfim, era aquela busca que a gente tinha no início dos anos 90, no final dos anos 80, disso tudo. Além disso, vocês compartilhavam a influência do África Bambata, do break, daquele movimento ali do Public Enemy. Que importância teve aquele movimento ali do break? O hip hop, para Chico e para Do Peixe, eu acho que foi decisivo na vida deles. Foi mais ou menos o que o punk e o pós-punk significou para mim e para Fred, e para Dolores, etc. Mas é evidente que a gente também, a gente que eu digo Núcleo Candeias, Centro, né? A gente também, o hip hop influenciou todo mundo, né? O hip hop realmente era uma cultura fascinante, um som fascinante. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu escutei Grandmaster Flash. Grandmaster Flash não, África Bambata, Planet Rock. Planet Rock tocou maciçamente nas rádios, foi um hit global. Então, eu me lembro, aquilo soava muito futurista, aquela música ali no início dos 80. Fantástica, Parecia que tinha fantástica. saído do espaço, assim. E a própria dança, a E performance, né? isso, na época, em 84, 85, eu acho, passou nos cinemas um filme chamado Beat Street, que era um filme feito mesmo para divulgar o hip hop, com a trilha bacana, com grafite e tal. Era uma ficção, mas a história trazia todos esses elementos. E eu fui assistir, eu me lembro que eu fiquei muito impactado quando a gente fazia faculdade, eu e Fred. A gente chegou a fazer fanzine, um jornal, fanzine, que a gente foi entrevistar, fizemos matérias sobre os primeiros times de breakdancers do Recife, dos quais Chico chegou, inclusive, a fazer parte. A gente não conheceu o Chico nessa época, mas depois eu soube que ele dançava com essa galera também. Fomos cobrir os primeiros encontros. Então, a gente acompanhou de perto o hip hop, o desenvolvimento do hip hop no Recife e no mundo, porque era um som que a gente comprava discos, a gente curtia, sei lá, Run DMC, Public Enemy, talvez tenha sido a banda mais influente para a gente na segunda metade dos 80, a gente, os brancos, digamos assim, da turma, assim, né? Todo mundo adorava o Public Enemy e tal, então era mais um elemento que ajudava a nos aproximar, que o doce e candeja. Não era tão comum isso na época. Hoje em dia as pessoas têm um gosto mais eclético, eu acho, do que mais diversificado do que naqueles anos 80. As coisas eram mais compartimentadas. Quem gostava de rock, gostava de rock. Quem gostava de hip hop e funk, gostava de hip hop e funk. Claro, nunca foi nada tão rígido assim, mas não era comum você gostar de, sei lá, The Smiths, Fela Kuti, Olodum e Public Enemy, sabe? De certa forma, o mundo ainda traz um pouco desses traços aí, né? Pois Agora, é. Não sei se os meninos te contaram, tem um evento que eu acho que sintetiza bem isso, que Chico foi assistir um show do Olodum no mercado Eufrásio Barbosa, que é um mercado público de Olinda, que hospeda shows, e ele encontrou, nesse show do Olodum, ele encontrou Nick Cave, músico australiano, na plateia, cara. Nick Cave era casado com uma brasileira e estava, sei lá por quê, no Recife, e foi assistir esse show. E Chico reconheceu o Nick Cave e deu de presente a ele uma fita cassete com as bandas daqui, que os meninos tinham preparado. E muitos anos depois, uma amiga nossa encontrou essa fita no apartamento da ex-mulher de Nick Cave. A gente ficou sem acreditar. Chico me ligou, opa, pô, tu não vai acreditar que eu encontrei ontem, papá, Nick Cave. Tá brincando, Nick Cave.
Deve ser algum branquelo inglês, gringo lá, que tu chegou, Nick Cave, o cara assim. Mas não, aí Jorge confirmou também que ele tinha passado na alfândega lá, né? E no aeroporto, e anos depois a gente achou essa fita. Mas, pô, era difícil na época você ter um garoto negro como Chico, assim, que tivesse essa amplitude estética, né? Pô, o cara foi para o show do Samba Reggae e no show do Samba Reggae ele tinha informação suficiente para identificar Nick Cave na plateia e interesse, sabe? É legal, eu acho bacana essa imagem. Fantástico. É a cara do Mangue, né? Do Mangue. O É a Mangue cara do mesmo, a Mangue. mistura. Pois é, exatamente. Eu vi essa história pro Revelação. Gilmar, rapaz. Gilmar falou que estava com ele no show do Olodum. Ah, foi? Gilmar. Ah, massa. E aí, Gilmar, aí ele empatou o Gilmar, falou, Gilmar, olha quem tá ali, rapaz. Ficou emocionado, né? Nick Cave. Aí Gilmar, Uhum. que diabo é Nick Cave, rapaz? Coleste? Quem é esse Nick Cave, rapaz? Porra de Nick Cave. Ele, ô Gilmar, você não sabe o que é Nick Cave, não? É. Essa fita que ele deu para Nick Cave, você sabe o que é quem era a galera que tinha gravado nessa fita? Rapaz, eu imagino que os meninos chegaram a gravar uma fita. Eu não sei se Chico costumava gravar umas experiências que ele fazia com um projeto chamado Orla Orbe, que era ele e Mamuse, uma coisa meio eletrônica e tal. Bababá. Eu não sei se foi alguma fita do Orla Orbe que ele estava na jaqueta e deu para Nick Cave. Eu não me lembro exatamente o ano desse encontro, ou se foi 92, eu acho, a Mundo Livre, Chico e Nação. Chico e Lamento Negro, ainda era Lamento Negro. Ele ainda chamava Chico e Lamento Negro. Mundo Livre e o Lostal, junto com um cara que transitava no grupo da gente, chamado Vinícius Enter, eles gravaram uma fita demo, que seria uma espécie de primeira coletânea do Mangue, sabe? Chamada Caranguejos com Cérebro. Então, eu não me lembro se foi essa fita, aí dependeria de sacar qual, descobrir qual foi o ano desse encontro, para saber se foi a fita, ou se foi a coletânea, ou se foi algum ensaio do Orla Orbe, eu não lembro. Eu vou pegar esse seu gancho aí. Você citou aí Caranguejo com Cérebro, né? Sim. Vou chamar de release que virou um manifesto. As coisas na história são assim, a gente faz as coisas sem pretensão, né? Claro. Eu já vi Fred falando, pô, era um release e tal, e a imprensa propagou como um manifesto, enfim, virou um manifesto, né? Sim. Virou um manifesto, digamos assim. Você participou da confecção dessas linhas aí, ou o Fred escreveu sozinho esse release? Não, o Fred escreveu só. Talvez eu tenha participado com mais alguma outra pessoa na hora de aquela lista embaixo, Mangue Boys e Mangue Girls são indivíduos influenciados nisso, naquilo, mas eu não lembro. Talvez, mas tenha escrito o manifesto de Fred. Só naquela parte eu não lembro se ele consultou com a gente, consultou assim, falou, pô, bota isso, tira aquilo, aquele trecho final. Mas talvez não, talvez ele tenha escrito tudo mesmo assim. Era um release para porque como é que se diz? Era um release, se a memória não me falha, era um release para acompanhar essa fita cassete. Serviria. A gente estava montando um kit mangue, algo como um kit mangue, uma camiseta, acho que era isso. E o release ia acompanhar um produto desses, ou era esse kit mangue que envolvia a camiseta, fita cassete e tal, ou era só a fita cassete, alguma coisa desse tipo. Mas o Fred, na época, estava fazendo um freela como jornalista para a TV Viva, que era uma TV independente, sediada até em Olinda. E aí ele tinha pesquisado, ele tinha participado de um documentário, ele tinha feito uma matéria, alguma coisa, uma reportagem sobre os manguezais. Então ele tinha um conhecimento técnico, digamos assim, sobre o ecossistema. Então é por isso que ele puxou para si a feitura. Mas era uma coisa pretensiosa, não foi nada. Vamos fazer o primeiro manifesto do Mangue Beat. Quem vai fazer? Eu? Não. Foi assim,
Não, deixa eu vou fazer porque eu tô sabendo, era meio óbvio, ele tinha feito a matéria sobre... Tanto E que nesse período inicial do Mangue Beat, até por uma questão de disponibilidade de tempo, eu, Fred e Chico é quem puxávamos mais as coisas, estávamos mais na linha de frente, digamos assim, sabe? Então, foi por isso que calhou de ficar com ele, assim. Depois, quando o Chico morre, aí a gente faz o segundo manifesto, que é isso. menos falado, menos importante do que o primeiro, mas que a gente também considera um manifesto, que é o Quanto Vale uma Vida. Aí esse sim, foi escrito a quatro mãos, eu e Fred. Massa, massa, massa. Esse do release dele, ele é dividido em 3 tópicos, né? O primeiro trata o mangue enquanto ecossistema, e ele vai usar o mesmo trabalho que ele usou no que você disse aí desse documentário, dessa reportagem que ele está fazendo. Ele vai usar o mesmo texto na primeira parte, depois que ele vai falar do manguetal, que ele vai construir, e lá no final ele vai falar do Manguetronic, né? da cena mangue, né? Emergência, Recife, Isso. bacana ali aquela parte. E Renato, Oi. você terminou entrando aí para a história. Vocês, né? Estava conversando ontem com o Dolores sobre o DJ Dolores, né? Ficou o Sim. DJ Dolores, ele faz outros trabalhos hoje. E você ficou também com a alcunha DJ Renato L, né? De quê? DJ Renato L. Isso. O L, o L é de Lins mesmo? O L de Lins foi um codinome que eu tirei na época do punk, inspirado num cara chamado Mark P, letra P, que foi o cara que fez o primeiro fanzine punk inglês, fanzine Sniffing Glue, cheirando cola. Aí eu usei, desde o início dos 80, eu assino como Renato L, assino em tudo, como DJ, jornalista, inclusive quando eu fui secretário de Cultura do Recife. Sim. 2009 a 2012 eu era Renato L. O nome de guerra. Esse fanzine aí que você fez com o Fred, como era o nome desse fanzine? A gente procura informação sobre ele, é escasso. Não, talvez Fred tenha algum exemplar, não sei. Era um jornal de faculdade, mimeografado, chamado A Brecha. A Brecha. Não, a gente fez... Não era Brecha, não, era Gueto, o nome desse, que a gente fez essas matérias. A gente fez, como qualquer estudante de comunicação da época, né, você fazia fanzines, Que jornais, massa. era tudo mimeografado, uma dificuldade desgraçada para fazer um número, mas a gente fizemos algumas experiências desse tipo. Pô, informação riquíssima que não circula, não tem essa informação na internet. Não tem. Para os futuros pesquisadores aí, é uma informação bacana desse fanzine aí. O Claro. Gueto. Gueto, era só Gueto, não era o Gueto, não. A palavra Gueto só. Vocês entraram juntos na faculdade de comunicação? Não, Fred entrou um ano antes de mim. Fred entrou, sei lá, em 80, eu entrei em 81, ou, sei lá, ele entrou em 81, eu entrei em 82. E essa relação sua com o Fred é fortíssima, né? Vocês se lembram? Você se lembra quando vocês se conheceram? Como é que se deu esse encontro aí? Eu me lembro porque a gente gosta de identificar, é como se fosse Mick Jagger e Keith Richards se encontrando. Sabe? Aí faz parte da nossa mitologia pessoal, digamos assim. Não, eu me lembro porque eu me lembro exatamente do dia que eu encontrei esse Fred, passando na praia, moro perto da praia, e ele bem jovem eu também, ele estava tocando no violão, um óculos escuro, aquele óculos meio Bob Dylan, sei lá, anos 50, anos 60, sei lá. E ele estava tocando uma música dos Rolling Stones, Under My Thumb. E aí era raro ali, Candeias, então, que era um balneário, tinha esse tipo de figura, era muito difícil de ser vista na época, aqui. Eu encontrar, assim. Então, foi o primeiro cara, o primeiro roqueiro, digamos assim, que eu encontrei na minha vida. Cara, mesmo que eu passei, você curte os Stones? Eu curto, não sei o que e tal. Beleza e tal. Mas aí, uma semana depois, ou alguns dias, não lembro, a gente se encontrou na soparia, que era um ponto, na soparia, na sorveteria,
que era um ponto de encontro aqui. E aí eu ou ele, não me lembro quem, estava carregando um livro de Fernando Gabeira, O Crepúsculo do Macho. Aí ou ele, você gosta de Gabeira? Beleza? Gosta de Gabeira? Vamos, vamos. Aí começamos a descobrir um monte de afinidades comuns e nasceu aquele tipo de amizade que na adolescência, na série da adolescência, é fortíssima, né? Porra, Você os fica... pares, né? Os Aí pares. Você se identificar com o seu é fundamental, né? Com os seus. Pois é, Você se sente tão seguro, né? Pô, não estou sozinho aqui em exatamente. cadeia. Você finalmente encontrou uma espécie de alma gêmea, uma coisa do tipo. Mais ou menos como o Chico e Jorge, né? Pois é, eu nunca conversei com o do Peixe sobre isso, mas imagino que para Chico e Jorge tenha sido algo semelhante. Eles Exatamente. eram inseparáveis, assim. Dengue me falou que é do mesmo bairro todo mundo, né? De Rio Doce. Ele Isso. me disse que ia para a praia e passava os dois sozinhos na praia, Uhum. andando com sapato na praia, e chamava atenção. Sim. Eles usavam camisas que combinavam com bermudas, e Uhum. a galera falava vários apelidos, eles já causavam lá. Isso. Vocês Não, a gente conheceu Chico e Jorge. Eram os dois, era um pacote, Chico e Jorge. Eles não foram individualizados no início. Saca? era uma coisa Engraçado. é, é, faísca e fumaça, né? Como? Faísca e fumaça. País que Fumaça, tem uns apelidos, mas assim, apelidos bem. Nenhum pegou, não. Assim. Eram Agora, apelidos que a gente. Foi disso. quem foi que chegou primeiro lá em Candeia? Foi você ou o Fred? Quem chegou primeiro em Candeias foi Fred. Eu cheguei, acho que uns 2 anos ou 3 depois dele. Essa praia que vocês se encontraram era aquela que foi gravada lá, a Musa da Ilha Grande? A inspiração? Isso. Era um bairro balneário, era um balneário na época, distante do centro 24 quilômetros, 22 quilômetros, 20 quilômetros do centro do Recife. Então, funcionava como eu peguei a transição entre Candeias como um balneário e depois se transformando num bairro de classe média, média alta, do Recife, com aquela orla de prédios, verticalizada, o comum desse tipo de bairro, E cidade litorânea. a música de Fred vira um retrato de uma época, né? Um material historiográfico, né? Os futuros Isso. historiadores vão estudar Candeias e a praia que vocês... Como é o nome da praia? É Ilha Grande? Não, o nome da praia é Candeias. Praia Candeias. A Porque ele praia dá canta, nome ao bairro. porque tem uma música que ele canta: quando fui parar na Ilha Grande, Não, meu mas prédio... a gente chamava de Ilha Grande porque era uma espécie de prisão dourada, digamos assim. Praia, sol, mar, etc. Um cenário paradisíaco, mas, ao mesmo tempo, a gente numa situação de classe média empobrecida, sem perspectiva, não conseguia viajar para canto nenhum. Então, a Ilha Grande é uma referência ao presídio, né, Massa, massa. do Rio. Você estava na cena lá da Ilha Grande, no dia da Musa, que foi construída a música? Engraçado, tive essa experiência. Vi surgir do nada uma música. Normalmente, quando a gente é amigo de algum músico, o cara já vem te mostrar a música Já mais ou foi. menos composta, né? Olha, escuta aí, pá, 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 no piano, sei lá onde, ou rapper, parará, parará, parará. Mas a gente estava sábado de setembro, eu acho, sei lá. E aí essa garota que a gente, Tassiana, inclusive perdeu, foi destronada, porque virou bolsonarista. Perdeu o título. Mas ela entrou para... É aquela cena que ele descreve na água. Aí ele viu a Vil entrando na água e, pô, essa música... É engraçado que ele pensou num pagode, essa música dá um pagode. Aí cantou como se fosse um samba. Eu não vou sair... Aquele refrão. Eu não vou sair daqui enquanto ela não sair da água. Aí ela entrou de biquíni branco. A letra... Eu acho que ele retrabalhou depois em casa, lógico, mas assim, boa parte dela saiu
de um fôlego só na época. Foi engraçado depois, quando eu vi no show a música tocada pela primeira vez, já feita, com outro arranjo, né? E tal, e com o público cantando, assim, pô, nunca tinha passado por essa experiência, né? De ver um cara compor na hora, assim, depois a música virar uma espécie de hit da banda. Foi uma marca da banda, né? Uma marca da banda, pois é. Uma marca da Exatamente. banda, assim, uma das maiores hoje, né? Ficou É. a música da Ilha Grande é permanente, atemporal, né? Ele vai, amanhã eles vão lançar um disco novo, e ele regravou a música com uma rapper lésbica daqui, e é com um novo título, Melô das Musas Empoderadas, uma história dessa, assim. Não sei se ele fez alguma mudança na letra, e com um ritmo meio de brega funk. Acompanhando o tempo, né? Ó, Como? Acompanhando o tempo mudou, os valores mudaram. Claro, E aí, isso. agora, rapaz, fantástico. Pô, papo, todo mundo falou, rapaz, Renato é fabuloso, velho. E vem cá, Renato, essa alcunha aí de ministro da informação, foi Chico que deu essa alcunha? Foi, tinha, Chico era, bom, todo mundo, Renato, como eu te eu falo. vou parar aqui só um pouquinho para atender minha esposa. Vou pausar. Por favor, fica à Só um vontade. segundo, que ela está viajando. Pronto, foi. Então, pronto, dando continuidade aí a esse papo aqui agradabilíssimo, cheio de informação com o grande Renato L. A gente vai falar dessa alcunha aí que entrou para a história como ministro da informação. Aí eu perguntei a Renato se foi Chico, aí o Hugo Chico, né? O apelido dele, ele se autodenominava Hugo Chico, né? Antes de ser Chico Como? Sainz. Antes de ser Chico Sainz, ele Não. se... Eu não lembro de ter... Alguém falou isso, né? Que eu tinha chamado Chico de vulgo Chico, mas eu não lembro, não. Eu acho que eu nunca chamei, não. Não, Eu sempre chamei Chico. Ele se batizava. Ele se denominava de vulgo Vulgo Chico. Chico. É. Tá. Sim. Cara, eu não lembro disso. Realmente eu não lembro. Eu não me lembro... A gente assistiu um show dele com o Orla Orbe, eu não me lembro qual era a assinatura artística dele. Se era vulgo Chico ou era alguma outra coisa. Eu realmente não lembro. Sabe? Agora, o Sainz tem a ver com seu tio. Então, mas eu tinha um tio que o apelido dele na família era Chico Sainz, era um apelido que vinha dos anos 70, porque ele era meio metido a sabichão, e ele curtia muito Isaac Asimov, Eric von Däniken, desde ficção científica até aquelas teorias conspiratórias de Eric von Däniken de que seres extraterrestres tinham visitado a Terra há milênios Eram os atrás e deuses tal. astronautas. Isso, eram os deuses astronautas. E aí, me lembro de chamar Chico brincando de Chico Sainz, mas era um dos apelidos que, esporadicamente, chamava o cara. Eu tinha esquecido como tinha... Porque o batismo... de onde tinha... Quer dizer, eu sabia que era do meu tio, lógico, mas eu não sabia, tinha esquecido o contexto. Aí você vê como é engraçado os caminhos da história, sei lá. O Dolores, ele me mostrou há 2 anos, eu tinha esquecido, a galera me perguntava na entrevista, eu dizia que, olha, acho que foi por acaso e tal, claro, não lembro. Mas não, o próprio Chico conta numa entrevista que tem no YouTube, então, quem me contou foi Chico, como eu o batizei, digamos assim, que foi por conta de uma festa que ele ia discotecar, ou ele ia cantar, e aí ele precisava de um codinome, e aí eu sugeri Chico Sainz. Usa Chico Sainz. E aí ele usou, e isso eu lembro. Ele está do meu lado assim, e alguém perguntar a ele, mas por que Chico Sainz? Aí ele, por que Chico Sainz? Aí eu, na hora, assim, deu aquele insight, aí eu, Sainz, o cientista dos ritmos, o alquimista das batidas, saca? Então, essa foi a explicação oficial, digamos assim, para o Science. Que é a explicação, que é por isso que eu o chamei, lógico, né? Porque é uma explicação que faz sentido, porque ele realmente era um cientista das batidas, Com certeza. etc.
Depois foi que eu revelei que o apelido era o apelido do tio, etc. E tal, pá, 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 pá. Mas aí o ministro da tecnologia, o Chico que me batizou, é porque, como a gente era muito interessado no Public Enemy, e o Public Enemy, inspirado nos Panteras Negras, tinha uma espécie de ministério. Um ministro da segurança, o ministro disso, o ministro daquilo. Aí, de certa forma, maneira da gente recompor aquele tipo de estrutura organizacional do Public Enemy / Panteras Negras. Então, eu era o ministro da informação. Você vai ser o ministro da informação. Como o Mabuse era uma espécie de ministro da tecnologia. Acho Barato, que mano. o Ministério não passou desses 2 ministros, mas eu tenho certeza que veio disso. Veio daí. Renato, naquela famosa, né, já histórica e é um paradigma dentro do Mangue Beach, aquela viagem lá para o Aeroanta, que a galera ficou no Pico do Sim. Jaraguá. Você acompanhou essa trupe aí? Você estava dentro do ônibus? Estava. Acompanhei. É como eu te falei, nessa época, eu, Fred e Chico, a gente estava muito à frente de pensar estratégia, de tudo. Sim. Desde pensar a estratégia até organizar a festa. É claro que todo mundo colaborava. Um fazia o cartaz, o outro gravava as fitas, né, que a gente ia colocar para a galera dançar. Enfim, sugeria o nome da festa. Mas, assim, quem ficava mais à frente, por conta dessa disponibilidade de tempo, enfim, era Fred, Chico e eu. E aí a gente viajou, era um show no Aeroanta, em São Paulo, e 2 shows num lugar chamado Drosófila, que era uma casa noturna alternativa de Belo Horizonte. E a gente fizemos 2 festas, não lembro bem, para juntar grana, e eu fui na frente com um cara Jujuba, que era um produtor que a gente pegou quase na hora de embarcar, assim. Não, a gente se deparou com um contexto no Recife onde não existia assim quer dizer, existia, mas não para o mundo da gente. Holds, iluminadores, produtores, não tinha nada disso. Que a gente tivesse proximidade ou possibilidade de contactar. Era um mundo distante do nosso. E não era muito grande também, eu imagino. Então, a gente teve que fazer de tudo, assim. E também a gente não tinha grana, né? Lógico, para contratar, nada disso. Então, não tinha holding. A viagem foi sem holding, trabalhando como holding. Eu fui como ministro da informação mesmo. Eu era o ministro da informação e fui com esse cara, o Jujuba, que era o empresário, digamos assim. E a gente chegou 2 dias antes em São Paulo para fazer uma espécie de reconhecimento de terreno. E daí os meninos chegaram. Já desembarcaram avisando que o dinheiro tinha acabado. O dinheiro acabou, só tem grana para fazer uma feira. E aí eu fiquei acompanhando, eu fui para as reuniões, as primeiras reuniões com as gravadoras, eu fui como ministro da informação, que era bastante estranho para os caras das gravadoras, né? Porque Chico apresentava, esse aqui é Fred, do Mundo Livre, esse aqui é Ferdinando Jujuba, nosso empresário, esse aqui é Renato L., nosso ministro da informação. E eu falava é preciso dizer também que tanto eu como o Fred, como bons punks de primeira hora, assim, a gente tinha um fascínio por Malcolm McLaren, aquele produtor, empresário, meio picareta, meio genial, que empresariou Sex Pistols, cuidou do punk inglês, um cara fascinante, inspirado por teoria situacionista, sabe, de Debord, que era, sabe. Então a gente tinha toda esse fascínio por Malcolm McLaren. Então, no meu caso, eu me sentia um pouco, sabe, vivendo uma trip Malcolm McLariana, discutindo com aqueles caras das foi, né? Foi. Um pouquinho. Não deixa de ter sido, exatamente. Agora, vocês foram de carro ou foram de ônibus? De ônibus. Ônibus de linha. Porque você tinha ido na frente. Você enfrentou. Como? Você foi na frente com o Jujuba? De ônibus também. Só vocês dois? Só nós dois. 44 horas. Pá, 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 pá. Depois... Desculpa.
o único show palpável era do Aerolanta, né? Porque o de Belo Horizonte pintou depois, né? Aí eu não lembro se eles... Não, eu acho que a gente já viajou para fazer os 3 shows. Pô, mas eu lembro que vocês ficaram hospedados na casa de uma Não, empresária. aí em Belo Horizonte a gente ficou hospedado na casa, numa cobertura da produtora, de uma das produtoras, todo mundo colchonete espalhado por uma cobertura grande assim. Mas em São Paulo, o grosso da galera ficou no albergue, no Pico do Jaraguá, no entorno de São Paulo, né? Alto, frio desgraçado, Na acho que era Serra, julho. na Serra da É, Cantareira, isso, na lendária Serra da Cantareira dos Mutantes, dos né? Mamonas. E dos Mamonas, é É, verdade. meu pai, por coincidência, mora na Serra, né? Mora mais de Ah, é? 20 anos. Mas a Ah, parte que vocês ficaram lá no Jaraguá, você ficou no Jaraguá? fiquei. Eu me dividi, todo mundo se dividiu entre o Jaraguá, mas aí a gente passou alguns dias, eu e Fred, Chico também, não lembro, mas enfim, eu e Fred com certeza, na casa de Chico Sá, jornalista. Sim. Chico Sá fez faculdade comigo, era da minha turma. A gente era bem amigo, bem próximo. Somos, né? Ainda, claro. E aí eu fiquei na casa dele, no apartamento dele, que era Perdizes, No talvez. centro, Ah, né? não Acho lembro que qual era era o no bairro de São centro Paulo. de São Paulo, No centro de São bem Paulo, né? central, né? E, Pois é. e, e às vezes a galera dormia lá quando tinha que se apresentar, Sim. né? Parece que. Ou então porque tinha um contato, ou porque era mais confortável também, e porque tinha as reuniões com várias produtoras, gravadoras começaram a buscar contato com a gente. Agora, vocês foram é, por vontade própria ou alguém de lá do Sudeste, de São Paulo, chamou vocês? Como é que foi essa ida? E isso ainda eu nunca consegui entender Eu direito. acho que Chico foi quem ficou mais à frente dessa negociação. Talvez Fred saiba também te contar os detalhes do porquê exato de se ter ido naquele momento. Mas eu acho que foi consequência também, talvez, do Abril Pro Rock, que já tinha rolado em 93, primeiro Abril Pro Rock, festival, Uhum. onde já alguns jornalistas, tipo o Carlos Eduardo Miranda. Miranda tinha vindo, ele tinha visto o Chico. Eu acho que já estava rolando um zum sobre Recife, lá no Sul. Tanto que, assim, quando o show do Aeroanta é um sucesso além das nossas melhores expectativas, assim, porque é, lotou a casa e, assim, todo mundo que a gente conseguia mapear, que tinha importância no jornalismo pop, por exemplo, dos anos 80, a galera da Bis, digamos assim, que a gente curtia, sei lá, Alex Antunes, os críticos que a gente gostava e tal, todos estavam presentes. Assim. Então, a gente, as bandas ganharam uma matéria de página inteira na Ilustrada, né? A Ilustrada era poderosíssima, né? Como um caderno de cultura ainda. Então, eu imagino que já tinha esse zoom circulando por São Paulo em relação a alguma coisa que estava diferente, e interessante, que estava rolando no Recife. Depois do show, aí né, os olheiros, naquela época tinha isso, né? Olheiro de gravadora, esse tipo de coisa. Então, algumas gravadoras começaram a se aproximar para propor contratos e tal, e eles não sabiam exatamente o que era aquilo, né? Eles imaginavam como era uma coisa de tambor, eles ligavam, e vinda do Nordeste, eles ligavam ao samba reggae, sabe? Então, eles queriam meio... E, então, nesse primeiro contato com a gravadora, as gravadoras, acho que minha participação foi importante, porque eu defendi de forma articulada, digamos assim, que não, olha, era um misto de coragem, ousadia e ingenuidade, digamos assim. Então a gente defende, era um tipo de postura que era rara na indústria da música no Brasil, entre bandas de rock e tal, mesmo bandas mais consagradas. A gente chegou, olha, a gente tem um movimento, o discurso era esse, não, olha, a gente tem tudo pronto. Não, mas a capa, não, a gente tem quem faça a capa. A gente quer fazer, a gente quer cuidar de toda a imagem
da parada. A gente tem a história pronta, cara. Tem o som, tem o símbolo, tem tudo. Vai pegar ou largar. É assim, se quiser, é assim. É quase desse tipo. Não foi tanto assim, mas foi firme. Me lembro, Chico me Dolores, apoiando. Dolores me falou da capa, né? Eles mostraram para vocês a capa do Asa de Águia, que era uma guitarra. Exatamente. Aí vocês, Não, cara, aí a gente lutou, a gente brigou. A capa foi feita por Dolores e Hilton, porque nessas reuniões lá no eixo Rio-São Paulo, a parada era essa. Não, quem vai fazer a capa? Imagina que se a gente vai deixar que vocês façam a capa. Quem faz a capa vai ser alguém da gente. da nossa turma. Tem designers, ilustradores, tem tudo. E isso que E vai aí eles tornar fizeram a vocês capa. únicos, Como? né, velho? Isso vai tornar vocês únicos. Se vocês tivessem Claro, exatamente. vendido ali, se corrompido, né? Pô, não seria Claro, o Mangue Beat. isso. Claro que tudo isso era negociado, evidente, né? Quando eles foram fazer a capa, Ailton e Elda, Dolores e Morales, Dolores faz a capa com Ailton Lacerda, o cineasta, não sei se ele falou isso. Né? Claro, claro. Claro. Então, eles têm que negociar. A capa era uma capa mais escura, mais sombria. Preto e Acho que a branca, né? gravadora, preta e branca, a gravadora que meio que impõe aquele... Acho que é um caranguejo, meio É um cibernético, caranguejo colorido. cibernético, velho. É muito linda a Né? capa, muito linda. Pois é. E a segunda capa é feita por Do Peixe com Mabuse. Então, é outra capa feita com o controle da galera. Então, eles deram sorte, porque a Nação assina com o selo Caos, que era um selo independente, um selo da Sony voltada para uma linha mais artística, digamos assim. Eles negociam, inclusive, o produtor, eles queriam o Arthur Lindsay, mas acaba pintando o Liminha, que realmente, na época, era o único produtor brasileiro, era o produtor brasileiro mais capacitado, apesar de também ter... Acho que tanto a banda apanhou pra caramba no estúdio, quanto o Liminha deve ter sofrido para gravar os tambores. E era um tipo de... um peso que a gente queria, né? Então, foi um experimento para os dois lados. Mas, assim, eles não trouxeram um produtor do samba reggae, sei lá, um produtor de rock, sabe, que ia botar a guitarra lá em cima e não sei o quê. Houve toda uma negociação. Eu acho que é uma marca, especialmente da Nação Zumbi até hoje. É uma banda muito autossuficiente, que pensa, procura ter controle sobre todos os aspectos do seu negócio, digamos assim. E naquela época era impensável. Hoje você já tem o estúdio de sua casa, você tem mais autonomia, mas naquela época você Isso. estava na mão de gravadora, né, velho? Total, Você, exatamente. Para você ver, Fred grava o primeiro disco com a guitarra que ele ganhou de Herbert Viana. Ele não tinha uma guitarra capaz de gravar no estúdio. Cara. Os instrumentos eram precaríssimos, porque era difícil você comprar instrumento, era caro na época você comprar instrumento de qualidade no Brasil. E como é que se diz? E a gente não tinha grana para comprar, então Herbert Viana empresta ou dá mesmo da coleção dele uma guitarra para Fred gravar o Sabes que não é nós. E vira poético isso, né? Com o tempo isso vira poético, vira romântico. Você contar isso com a galera hoje que faz som, hoje aí no Brasil, é inimaginável. O baixo de Dengue também é uma lenda, né? O baixo Tubarão, você deve lembrar do baixo Tubarão de Dengue, né? Ele nem tinha baixo. Ele vai fazer um Exatamente. show. Você sabe a história do baixo? Não. Ele vai fazer um show. Dengue vai entrar na banda, de certa forma, um pouco por isso, né? Ele vai fazer um show com o pai e um amigo dele que já tocavam na rua. Eram os únicos que tocavam, assim, na rua e tal. E aí ele tocava, começou a tocar violão por causa de um amigo da escola, porque o pai de Dengue tocava violão, enfim. E aí vai vir japoneses vão passar pelo Recife e eles vão fazer um show, esse pai vai fazer um show para essa galera do Japão que está fazendo a excursão. E aí pegam Dengue, perguntam se ele sabe tocar baixo, ele nunca tocou um baixo. Aí o cara empresta um baixo a ele e com a grana do show ele compra o baixo, velho. E era um baixo Funstein, né? Ele era um braço de um antigo baixo, né? Enfim, virou um símbolo aí, né? Da nação, do Mangue Beat, esse baixo. Depois acho que ficou com toca, deve estar com toca ou ganha esse baixo aí agora. Não sei.
Legal, não sabia dessa história, não. Massa. Pois. E vem cá, me diga uma coisa. Tá legal aí no tempo para você? Tô tranquilo, tô na boa. Se quiser dar uma pausa, a gente dá, depois a gente retoma. Não, não. Podemos continuar. Só se você ficar à vontade. Não, eu tô tranquilo. Vem cá. Aí depois, pô, vocês começam a ganhar a cena de Recife. Tem uma famosa festa, né? Tem alguns paradigmas, né? Dentro desse tem a Casa de Mabuse, né? Tem a Casa de Dolores, tem depois a Soparia de Roger, tem o Sim. Manifesto, que é um outro marco ali fundante ali, o release, né? E tem outro elemento ali interessante, que é uma festa que vocês vão montar, né? No centro, né? A primeira festa que vocês vão montar. Você participou da confecção dessa festa, que vai ser no bordel? Participei, claro, participei da Sexta Sem Sexo, participei de todas as festas. Que era isso, eu acho que da galera toda, eu não sei, né? Difícil dizer assim, mas eu acho que eu era o mais apaixonado por essa história de rave, de acid house, todo mundo era, mas eu era. Então eu me envolvi muito com essa. Eu, nos anos 90, me envolvi muito com música eletrônica, sabe? Fazer festas, virei um DJ, virei o rei da noite, ganhei matéria no jornal, sabe esse tipo de matéria que sai em caderno de cultura? O rei da noite do Recife, com a tua foto, pá, primeiro plano. Se você produzia as festas? Eu fazia de tudo. Eu produzia, eram festas organizadas coletivamente, lógico, né? Era eu, Mabuse, Dolores, às vezes, Fred. Então, essa festa Sexta Sem Sexo, fui eu, Dolores, Mabuse também, mas a gente fazia, aí um dava o nome, o outro, sei lá, Helder fazia muitos, Helder e Mabuse geralmente faziam os cartazes da festa. Mas eu me envolvia assim, tipo, eu ia colar cartaz, eu ia na redação do jornal, eu Arregaçava gravava as as mangas. fitas. Hã? Era o ministro mesmo. Era o ministro, pois é. E pá, ia lá, chegava na hora, sabe? Eu gostava de me envolver, procurava me envolver com todos os detalhes, não sei o quê. Fiquei de porteiro em algumas festas, porque não tinha porteiro, eu ficava e tal, bababá. Mas a Sexta Sem Sexo, eu lembro, foi a primeira festa que a gente fez nesse bairro, que é a zona portuária do Recife, né? Acho que os caras te contaram, mas aí o porto já vinha em decadência, e quando se inaugura o porto de Suape, que é mais ao sul, aí o porto entra em decadência total, essa região portuária fica abandonada, os bordéis todos ameaçados de falência, mas eles eram lindos. Esse especialmente, o Adilhas, era um dos lugares mais bonitos que eu já entrei no Recife, assim, que tem uma arquitetura, não sei se da década de 20, 30, 40, sei lá, cheio de boias, não era uma coisa fake, era uma decoração de puteiro estilizada, lógico, mas não era uma coisa, sabe, fake, era um bordel mesmo, tipo. E aí a gente procurou a dona e fez essa proposta. A senhora fica com o bar, a gente fica com a bilheteria, a gente pegou uma lista dos namorados, ou maridos, porque as putas, elas têm, às vezes, os maridos, né? Marinheiros que aí eles tinham que entrar. E também a gente estipulou que quem chegasse, pagasse, entrava, cara. Não tinha essa parada de vai barrar marinheiro, nada. Pagou R$ 10, será que era bem barato a entrada? Entrou e deixou rolar, assim. E aí a gente fez essa Sexta Sem Sexo, foi uma festa para a gente juntar grana para financiar a ida da irmã de Pupilo para a Europa. E aí a segunda foi um Réveillon, que foi o quarto melhor Réveillon do mundo, que era uma brincadeira com a pesquisa da ONU, que citava Recife como a quarta pior cidade do mundo. E essa festa foi bem legal, em especial. Foi massa. Funcionou. Apesar de um perrengue com os marinheiros russos na abertura da festa, um navio russo no porto, ainda na época da União Soviética.
essa história é engraçada. A gente chegou 11 da noite, só para ajeitar uma luz aqui e tal, pá, e eles estavam bebendo numa mesa. E eles saíram para romper um ano no navio. Meia-noite, a festa começava de meia-noite. Meia-noite a gente desceu, ficamos embaixo, na portaria da festa, tomamos um AC, pedimos um ácido, e ficamos esperando para ver o que acontecia. Só com um porteiro, tinha um porteiro que era o zelador do prédio de Elda e Dolores. Isso, não tinha segurança, não tinha nada. E aí eles voltaram, esses 8 marinheiros. Imagina marinheiro russo. Pá! E eles foram entrar, cara, aí a gente fiz assim, né? It's a private party. Puta, eles não falavam nada, cara. Meu irmão que fala francês, falou em francês, a gente tentou gestos, não sei o quê, e eles... E é engraçado, a única coisa que eu entendia, um deles ficava com um foguete de sinalização, sabe aqueles foguetes de sinalização? Claro. Eu não sei de onde que o cara trouxe esse foguete de sinalização, não sei se ele queria explodir na hora do São João, na hora dos fogos, depois dos fogos, sei lá o quê. Ele ficava com um foguete de sinalização passando assim na frente do rosto da gente e dizendo máfia comunista. Era a única coisa que a gente entendia. Máfia comunista, máfia comunista. E a gente... porra, será que... Porra, a coisa tá ruim na Rússia, né? O cara tá... Eu me senti um membro da nomenclatura, sabe? Lembra desse termo, nomenclatura, como chamava o establishment soviético, né? Uma coisa do tipo. Porra, cara... Tudo isso, tudo isso vindo na minha mente muito rápido, sabe? E eu pensando, porra, não é possível que eu vá entrar nos anos 90. É um mau sinal, né, cara? Essa década, uma discussão com marinheiros russos, cara. Mas aí passou um carro da polícia, um Camburão, e o cara reconheceu o Fred. Fred era repórter da TV Jornal. Então, eles conheciam o Fred das reportagens. Aí o cara parou. Algum problema, Montenegro? Aí o Fred, não, os marinheiros aqui não estão entendendo que é uma festa, não estão querendo pagar. Então, quando os russos viram a polícia, eles foram embora. E aí a gente ficou ainda bebendo um pouco dentro do camburão, abrimos uma champanhe, e isso o AC já batendo. Né? Depois, a festa foi massa. E quem estava Deu um nessa gás festa? danado. Você lembra mais ou menos a galera que estava na festa? Estava todo mundo? Não, tava Chico, tava Jorge também, eles foram. Fred, Marrose, eu, Helder, meu irmão Bruno. Puta, uma galera. A galera da gente foi, deu gente na festa, a festa funcionou. Entre outros artistas, gente da cultura e marinheiros. Enfim, e se criou um ambiente que a gente sonhava, sempre gostou de um ambiente variado. Né? Então, tinha desde marinheiro, era muito prazeroso. No final da festa, chegou um marinheiro para mim, olha, muito obrigado, eu espero que no próximo ano meu navio aporte no Recife, nessa mesma época que eu vim romper de novo o ano com vocês. Isso aí, porra, sendo meio romântico, vale mais do que um cachê, né? É mais importante do que qualquer cachê, digamos assim. Que delícia. É massa. Quanto mais a gente mergulha nesse movimento, nessa cena, a gente percebe que o manifesto, o mangue, ele é apenas uma ponta de um iceberg, é algo que já vinha sendo tecido nos anos 80, né? O cara que está de fora, o cara que não tem formação, o cara que tem... que a maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas, eles acham que as coisas surgem do nada e que se resume aquele 92, aquele 94. Mas quanto mais você mergulha nesse universo, você vê que isso foi construído ao longo do tempo, né? São as pessoas certas, no momento certo, né? O momento pedia aquilo. Vocês conseguiram fazer a leitura do momento, né? O feeling. Eu acho que Chico era um cara que tinha um feeling do caramba, né? Chico, porra, era incrível. Exatamente. Chico era, usando a metáfora do futebol, novamente, era um craque especial, assim, porque ele, além de ser um músico, né, ele era um tremendo compositor
vamos pegar ele como músico. Ele, pô, era um cara que formatava batidas com um groove incrível. Ele tinha senso melódico, né? Também. Ele rapeava, o flow dele era muito bom, não é? Era bem particular, assim, sabia usar bem o português, a métrica do rap e vice-versa. Era um ótimo performer, né? Tinha uma performance de Porra, palco incrível. caramba, E, performance além de tudo pública. isso, não é? Foda. E, além de Caramba. tudo isso, ele era um cara assim que tinha um senso organizacional, digamos assim, tinha o feeling para, olha, vamos fazer, e, dar aquele passo no momento certo, fazer isso agora, fazer aquilo. E também era importante, ele tinha um otimismo, cara, que era contagiante. Não era um otimismo babaca, mas assim, uma positividade, digamos assim. Não era cuzona, alienada, não era nada disso, mas que era importante naquele momento, assim, sabe? Vamos fazer. Era uma coisa que contagiava, assim. E tinha uma capacidade de articulação muito boa também. Conseguia dialogar com muita gente diferente. Então, era difícil você encontrar tantas qualidades no mesmo artista. Assim. Verdade. Perfeita a sua definição. Eu perguntei você quando você conheceu o Fred, eu achei uma história fantástica essa da praia aí, fantástica, dele tocando Rolling Stone. E como você Isso. conheceu o Chico? Você lembra o dia que você conheceu o Chico? Pois é, no caso do Chico, eu não lembro exatamente a memória, o dia que eu conheci Chico. A memória mais antiga que eu tenho de Chico foi um show que eu fui com Mabuse e Fred, numa boate aqui do Recife chamada Misto. Era uma boate LGBT que mas mas que uma boate que era frequentada, uma boate alternativa, LGBT, mas frequentada também por um público heterossexual e que abria também eventualmente as portas para eventos alternativos, um dia de semana. E aí Fred não, Chip do Peixe organizaram na MIST o primeiro festival de hip hop no Recife. Eles batizaram desse tipo. Não sei se era o primeiro, chamaram um festival de hip hop. E aí se apresentou o Orla Orbe e se apresentou o KZF, que era uma outra banda. E foi engraçado porque a gente gostou mais do KZF. A gente achou o KZF mais original. A gente achou Chico muito na cola de um rapper que era sucesso na época, chamado LL Cool J. Sabe? E, pô, não, Chico é legal, mas a gente gostou do cara do KZF pelos motivos pelos quais depois a gente gostaria de Chico. Mas aí pronto, foi um momento que eu lembro, assim, mas não lembro como é que a gente foi desenvolvendo a amizade, não, sei lá, entre 92, 93, 91 e 93, esses 3 anos, assim. Aí eu andei bastante com o Chico. Bastante, mas andei. Um cara que a gente saía junto para beber, falar por telefone, nos aproximamos significativamente, assim. Virou um amigo, né? Não um conhecido, assim. E o que era a presença dele, assim, ele tá junto, o que representava ali aquela alma ali, a pessoa, né? Enfim, tá com ele numa mesa, enfim, qual era a vibração da alma? Cara, tem uma... bom, tudo muda, tem um divisor de águas na amizade nossa e acho que de muitas outras pessoas com ele, que foi o primeiro show Chico Science e Lamento Negro. Até o primeiro show, eu fui para o primeiro show, né, Chico e Lamento Negro, no Espaço Oasis, um barzinho lá de Olinda. Acho que eu discotequei nesse show. Era uma festa chamada Black Planet. Aí eu discotequei, era eu e Mabuse, os DJs, e com o show de Chico e Lamento Negro. Então, mas eu não sabia, eu fui para um ensaio, talvez eu fui para, não sei se eu cheguei aí para um ensaio antes, ou foi depois, não lembro. Mas ainda era muito caótico o ensaio com o samba reggae, ainda era um rascunho, do rascunho, do rascunho, do rascunho do que viria depois. Então, mas antes disso, assim, Chico era um cara legal, bacana, mas eu não tinha ideia, um amigo querido, boa massa, cara gente boa, inteligente, um amigo que você faz e fica feliz por ter encontrado um cara criativo e tal, mas eu
tinha ideia do talento, da dimensão do talento dele. Eu gostava das fitas do Orla Orb e tal, era bacana, mas era assim, aquilo para mim me soava como um rascunho sonoro, sabe? Pô, isso pode ser bacana, que legal, mas não era nada também de deixar o cara com o queixo caído. Não, mas aí tudo muda depois do show Chico Science, esse primeiro show. Porque aí realmente eu fiquei, porra, estarrecido assim, com aquilo. Eu me lembro que ele desceu do palco, eu disse para ele, mas disse assim, disse de coração, ó, fica tranquilo que esse som vai conquistar o mundo. Disse desse jeito, assim. Pô, muito bom. É, me, me- eu tive que repensar os limites daquilo que eu exigia para mim mesmo, no que eu fazia. Sabe? Pô, se esse cara faz isso, cara, que é de carne e osso, esse cara é de carne e osso, é meu amigo de mesa de bar e meu amigo de saída noturna, de balada, tá fazendo um negócio tão genial disso, eu tenho que ser mais... Sabe quando você... Aumentou o Porra, sarrafo. aumentou o sarrafo. Sabe? Porra, aumentou pra caramba, assim. Então, aí mudou um pouco aí a amizade entra ganha uma outra tonalidade. Será que você me explicar isso assim? A gente Você... continuou saindo, continuou a mesma coisa, não teve nada, mas eu passei a ver ele de outro jeito, né? Com uma Aí visão mais complexa dele. é uma impressão minha aqui, minha. Eu acho que a partir do momento, porque pô, a gente tem a gente é mais ou menos do mesmo contexto, né? Eu sou de Salvador, cidade do Nordeste, Sim. portuária, metrópole, que já foi como Sim, Recife, sim. já tinha sido, né? Década de 90 a Uhum. gente viveu mais ou menos a mesma coisa, década de Sim. 80, cidades muito parecidas, muito parecidas. E a gente Uhum. termina querendo buscar referenciais lá fora, ficar antenado, né? Uhum. Pô, respirar, botar a cabeça para fora, né? Porra, o que está acontecendo lá fora? A vida não é só aqui, né? Buscar outros referenciais. Mas é o que você falou agora. É o que você falou agora. Apesar dessa busca incessante por referenciais lá de fora, é a partir do momento em que Chico, com esse arcabouço de lá de fora, vai beber na água local ali que estava do lado dele o tempo todo ali em Peixinhos, né, que é o Maracatu, né, Uhum. enfim, é o samba reggae aqui da Bahia, de Mussoto, não sei se você conhece Mussoto, mas é um argentino de Neguinho do Samba, aí é uma outra conversa aí da gente. Ramiro Sei. Mussoto é um argentino que ele foi o cara que fez o samba reggae com o Neguinho do Samba, aí é uma outra história para a gente bater esse papo. Uhum. A partir do momento em que Chico, com todas essas influências, com toda essa antena ligada lá para fora, quando ele olha para dentro e mistura isso, eu acho que isso aí que você falou é que vai ser a grande parada, velho. Eu acho que Ah, tá, total. a grande Claro. parada é quando ele tem esse É. insight de falar, porra, eu tenho uma parada aqui do meu lado, aqui em Peixinhos, É. velho, aqui no terreiro, Isso. aqui, no Daruê aqui, né, que Uhum. naquele momento não se dava tanto valor porque, pô, era tradição, era nosso, era passado, Sim. né? Mas no momento Uhum. que eles se veste disso daí, se veste de reciprocidade, né? Vou inventar aqui um termo aqui. Sim. Aí, pai, aí essa é a chave que vai mudar tudo. É a minha visão, não sei se é a sua, mas pelo seu relato aí eu percebi isso aí claramente. Não, claro, também acho. Isso foi bem de Chico, realmente, essa aproximação com, com o samba reggae, com o maracatu, fazendo essa conexão, sabe, se inspirando na formação do samba reggae para fazer um experimento semelhante com um tipo de formação que remetia também ao maracatu e mergulhando no universo do maracatu, né, como base fundamental, junto com hip hop e outras coisas e tal. Tá? Então, isso aí foi um diferencial, digamos assim, porque era, se a gente for pegar em termos de som no Brasil nos anos 80, eu acho as bandas de rock, por exemplo, elas eram muito... O Paralamas fazia um pouco isso, né? Mas não soava tão...
sei lá, de vez em quando a música brasileira mergulha no momento antropofágico. Então, eu acho que Chico respondia a uma demanda da época. A gente tinha vivido nos anos 80, onde você tinha uma banda feita Legião Urbana, por exemplo, era o Renato Russo é um excelente letrista, mas trabalha muito bem com a língua portuguesa no formato de rock e tal, mas a banda em si é uma banda de rock ortodoxa, facilmente linkada ao The Smiths ou a qualquer outra banda britânica ou americana da hora na época. Então, ali naquele início dos anos 90, eu acho que talvez isso tivesse certo cansaço disso, não sei, estou viajando aqui. Não, perfeito, velho. Perfeita a sua análise. O grande lance é o cara certo, a galera certa, no momento certo, você fazer leitura do que se pede, né? Isso se dá na música, se dá no comércio, né? Em marcas, tudo que existe na humanidade, né? Mas era engraçado, porque como é que se diz? É tipo uma relação, sei lá, dialética, sei lá o quê. Ao mesmo tempo que o samba reggae era uma inspiração sonora, mas a formatação da indústria da música da Bahia e brasileira na época, onde o axé imperava, era tida por a gente como inimiga da diversidade. A gente não queria... É um dos motivos, quando o Chico traz para a mesa de bar a ideia, quando o Chico apresenta para uma mesa de bar esse conceito do mangue, ele apresenta primeiro associado a uma batida. Olha, eu vou chamar esse beat que eu fiz assim, assim, assado, de mangue. E aí, na hora, a gente propõe que... E aí eu tive um papel importante nessa transição, porque eu proponho que, em vez de ele chamar de beat, ele chamasse de cena, porque cena era mais flexível, a gente queria flexibilidade. O movimento indicava rigidez, código de preceitos e tal. Pá. E a gente era traumatizado, eu e Fred, por conta da experiência que a gente teve com o punk, que foi uma experiência que acabou sendo desagradável, porque a coisa virou muito ortodoxa. Você começou a cobrar de que as bandas cantassem só em português. E, enfim, aquilo acabou funcionando como uma camisa de força para a gente. Então, a gente saiu fora. E a gente era o auge comercial do axé. Então, a gente era, como qualquer música que monopolize a mídia, aquilo vira um horror, né? Você não, vem o que é bom e vem toneladas de lixo juntas também, é verdade? Então, assim, esse argumento, a gente usou, eu usei, Fred também, a gente usou esse argumento para convencer Chico a remixar te liga, porque se tu associar só a uma batida, você corre o risco de ficar preso àquela batida e tua carreira vai se resumir àquilo, vai virar um saco e tal, bababá. E Chico, claro, não, então vamos fazer. E aí a coisa foi caminhando para se transformar em cena e muito inspirada nesse conceito da diversidade, que era uma maneira também de fazer a parada toda ter uma funcionalidade, porque as bandas eram muito diferentes. O Mundo Livre era diferente do Nação, por exemplo. Então, já a partir do próprio núcleo base, a gente tinha que usar o conceito da diversidade ou multiculturalidade, na época não era um termo tão gasto, para poder fazer a parada funcionar, inclusive internamente. E também a gente era um esforço também para, de certa forma, redefinir a identidade do que era ser pernambucano. E aí a gente se confrontava com o armorial e com toda uma visão conservadora de cultura, saca? Então, a gente considerava que era tão legítimo, você podia fazer hardcore, como Devotos, banda daqui, né? Banda de Canibal, não sei se você conhece. Vou conversar com o Canibal. Massa. Grande meio-campista. E aí, então, a gente queria que o hardcore fosse considerado... Eu sou tão pernambucano tocando maracatu quanto fazendo hardcore.
Isso tudo faz parte da experiência de uma cidade grande como Recife ou como qualquer outra cidade que todas carregam, ou quase todas, né? Carregam esse tipo de complexidade. Isso E faz isso, parte da identidade de quem cultura é mora, né? dinâmica, né? Cultura é dinâmica. O próprio Isso, trio nordestino, que a galera não quer que mude, o trio tem que ser o trio, não pode botar nada no trio. Se você sim, pensasse assim na época, não tinha se formado o trio, porque a sanfona nunca foi nordestina, a sanfona é chinesa. claro, exatamente. Chegou aqui e chegou aqui na mão de alemães que vieram lutar na Guerra do Paraguai. E aí eles lutaram junto nas guerras platinas e na Guerra do Paraguai, alemães do lado, porque alemães foram mercenários, né? A gente contratou Sim, pelo todo lado de nordestinos, e os nordestinos voltaram com aquele acordeão, com aquele instrumento, com aquele oito baixo, era o oito baixo, para o Nordeste. Então a parada chegou aqui pela mão da Alemanha ou pela mão da Itália, porque os italianos foram para o sul morar e tocavam, aham, levaram acordeões também. Então nunca foi nordestina sanfona, irmão. Então se você tivesse pensamento, não haveria nem trio nordestino, que hoje é considerado tradicional. claro, A cultura é dinâmica, é diálogo o tempo todo, é influência, né? E é total. você relaborar aquilo, exatamente o que Chico fez. É exatamente o que Isso, Chico fez. É você ser influenciado por aquilo e dar o seu vômito, né? Como o movimento antropofágico fazia, né? Engolia, comia e cuspia algo brasileiro. Namorava com aquilo ali, transformava aquilo, e aquilo foi perfeito aquilo ali, velho. não é? Bicho, conversa sensacional. Se deixar aqui, a gente vai até amanhã. É, fica tranquilo. Se, É, vamos dar uma parada hoje pô, tá. eu vou conversar com você de novo, velho, se você me permitir. Tranquilo. Só combinar. Deixa eu dar só um stop aqui, peraí.